Hoje a gente começa, então, a apostila 7, tá? Essa apostila 7, então, traz para vocês aí poríferos e quinidários. Então, nós começamos a falar primeiro das características gerais dos animais, tá? O que nós temos de características gerais aí para estes animais? Primeira coisa, que eles pertencem a um grande reino, né? Esse grande reino chamado Reino Animalia, tá? Esse reino Animalia também é conhecido como reino animal ou metazoa, tá? E é uma das classificações dos seres vivos que foi definida lá quando a gente estudou taxonomia, que a gente teve a divisão dos 5 reinos, dos 5 grandes reinos, né? Dentro desse grande reino, nós temos uma grande diversidade de animais. Varia desde animais invertebrados de pequeno porte até animais vertebrados de grande porte. Além disso, nós vamos falar de animais que estão presentes em todos os ambientes terrestres, seja ele ambiente aquático, seja ele ambiente terrestre, tá? O que a gente tem de característica geral dos animais? Vamos lá, temos algumas características que vocês têm que saber aí. Primeira coisa, todos os animais são seres eucariontes. Já podem anotar aí que os animais são seres eucariontes. O que são seres eucariontes? E aí, quem lembra? São seres que têm a célula com núcleo, que tem a eucarioteca. Isso. Então, os seres eucariontes são aqueles que têm o núcleo bem organizadinho ali, né? Que é envolvido por um envoltório nuclear chamado carioteca. Então, todo o material genético está protegido por essa membrana no centro da célula normalmente, tá? Além de terem o núcleo, as células eucariontes têm o que a gente chama de organelas membranosas também, tá ok? Bom, além de serem eucariontes, todos os animais são multi ou pluricelulares. O que é isso? E aí? Quem consegue me responder? Multi ou pluricelulares é que tem mais de uma célula. Exatamente. Só Então que eles são os celulares é mais primitivo do que os pluricelulares. Então vamos lá. Multi ou pluricelulares é que tem muitas células, né? Independente do tipo de animal que está falando aí, pode ser o porífero, que parece um vegetal porífero, porque as esponjas, eles são uns animaizinhos bem esquisitinhos, né? Até o ser humano, todos nós somos pluricelulares, temos muitas células, tá? Uma outra coisa que é bastante interessante, que dentro de todos os filos do reino animal, tirando os poríferos, com exceção dos poríferos, tá? Todos os animais formam tecidos e órgãos. Só os poríferos que não. Os poríferos, eles são tudo à base de células ainda, eles não têm tecidos verdadeiros, tá? Mas na escala evolutiva, a partir de poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os artrópodes, os equinodermos, os anelídeos, os cordados, todos esses animais apresentam tecidos e órgãos, ok? Tranquilo? Sim, prof. Sim. Eu tô anotando no meu caderno. Tranquilo. Prof. Oi. Prof, meu caderno já tá acabando. A gente tá na página 150, não tá? 30. 130. Ah, tá. Tá. Prof, meu caderno só tem mais 3 folhas. Eita, eu sou meio besta, que eu Eita, pulei Micaela. quase... Mas eu sempre uso bastante caderno, viu, gente? Ano que vem, quando vocês forem fazer Olha isso daqui. as divisões do meu caderno, vocês podem deixar bastante coisa para ciências aí. Só tem mais isso. Prof, eu vou comprar aqueles cadernos mais de 50 matérias, sabe? Que eu gosto bastante deles. O meu era para ser de 10 matérias.
E daí você deixa umas 2 ou O 3 para meu si. é de 10 1, 2, matérias. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas eu tenho só 9 matérias. Eu Então acho vamos. que eu vou pegar de ciências sociais, por causa que Pode ser, ela quase não a usa gente caderno, não... né? Ó, tem tudo isso de ciências sociais. Vamos lá, então, Prof, pessoal. e Oi. eu que tava na página 150. Meu Deus, você achou aí? Ah, eu Página mereço um 130. tapa. A gente está vendo Sim, eu sobre as sei. características gerais dos animais. Isso. Vamos lá, então. Eu falei para vocês, então, que a maior parte dos animais já formam tecidos e também tem órgãos, né? Bom, outra coisa que é importante a gente saber é que os animais, eles obtêm os nutrientes do ambiente. Por isso, eles têm um tipo de nutrição chamada de heterotróficas, né? Diferente dos vegetais que tinha nutrição autotróficas, né? Então, os animais, eles não têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, eles têm a nutrição heterotróficas. Ele precisa retirar do ambiente os seus nutrientes, tá? E aí, dentro desses animais, nós temos 2 tipos de sistema digestório. O que nós vamos chamar de sistema digestório completo e o que nós vamos chamar de sistema digestório incompleto. O que é isso? O sistema digestório incompleto é quando ele vai ter somente uma abertura, que é a boca. E essa abertura vai servir tanto para a entrada do alimento, quanto para a saída dos seus resíduos. O sistema digestório completo é que vai ter 2 aberturas, a boca e o ânus. E aí a gente tem a boca que é específica para a entrada dos alimentos, né? E o ânus que vai ser responsável pela saída dos resíduos, o que não for aproveitado. Ok? Beleza? Sim. Quanto ao sistema digestório, tá? Praticamente. Quanto aos nutrientes, tá? Os nutrientes, depois que é absorvido do meio, eles têm que ser levados para as células. Tirando os poríferos que eu falei para vocês que não têm sistemas, né? Todos os outros apresentam um sistema de transporte. E esse sistema é chamado de sistema circulatório, ok? E aí, a gente vai ter 2 tipos de sistema circulatório de novo. O que a gente chama de sistema circulatório aberto e o que a gente chama de circulatório fechado. Quando a gente fala de sistema circulatório aberto, é porque o sangue, em alguns momentos, ele sai de dentro dos vasos sanguíneos e cai dentro de algumas cavidades no corpo do animal. Enquanto que o sistema circulatório fechado é como acontece no nosso caso, tá? No nosso caso, o sangue não sai dos vasos, fica circulando somente dentro dos vasos sanguíneos, tá? O dos peixes é aberto, né? O dos peixes Ou já é não? fechado, Ah, tá. tá? Esse sistema, além de transportar os nutrientes, também vai transportar os gases que vêm da respiração, tá? E aí a gente tem vários tipos de respiração dentro dos diferentes filos de animais. Nós vamos ter a respiração que pode ser cutânea, nós vamos ter a respiração que pode ser traqueal, a gente vai ter a respiração que pode ser branquial, ou ela pode ser pulmonar. Então a gente vai ter de filo para filo vários tipos de respiração. E essa respiração, ela normalmente ela é aeróbica. Por quê? Os animais, eles precisam do gás oxigênio para se manter vivo. E aí, os seres aquáticos retiram o gás oxigênio da água e os animais terrestres retiram esse gás oxigênio do ar atmosférico, ok? Eu tô me perdendo. Tranquilo? É. Sim. Falando nisso, prof, realmente na água tem o oxigênio, né? Só que os seres humanos não conseguem. Não, nós não conseguimos retirar o oxigênio. Eu falei pro meu pai assim, ué pai, se na água tem oxigênio, por que a gente não respira na água? Daí ele falou, porque a gente não tem um sistema que divide as moléculas. Exatamente, nós não temos um sistema que é capaz de retirar o oxigênio existente na água, tá? Então, o nosso sistema, ele é adaptado a retirar o oxigênio do ar atmosférico, não da água, tá?
Posso continuar? Pode. Sim. Tá. Além disso, tem uma outra característica que é capacidade dos animais, que é a reprodução. E aí essa reprodução, ela pode ser de dois tipos. Ou ela pode ser sexuada, tá? Quando a gente vai ter... Oi. A aeróbica é dos terrestres e a... Não. A aeróbica é de todos os tá. animais, tá? Porque a anaeróbica, ela acontece na ausência do oxigênio. E aí a maior parte dos animais realizam respiração aeróbica. Ok? Ah, tá, eu confundi. Uhum. Não é como as bactérias, né? As bactérias, elas conseguem ser anaeróbicas. Bom, então vamos lá. Eu disse que os animais, então, eles têm a capacidade de fazer dois tipos de reprodução. Reprodução sexuada e reprodução assexuada. Isso evolutivamente, tá? Conforme vai ficando mais próximo dos cordados, mais difícil é de fazer reprodução assexuada. Aí eles começam a fazer sua reprodução sexuada. A reprodução sexuada, eu sempre costumo falar para vocês que é aquela que tem variabilidade genética, tá? Ou seja, que une os gametas. Pega um gameta do pai, um gameta da mãe, mistura os dois cromossomos, os dois genes lá, né, os genes dos dois, e forma um novo indivíduo. E a assexuada é quando forma clones, porque não tem variabilidade genética, não vai ter união de gametas, tá? E no caso da reprodução sexuada, existem organismos, existem animais que têm os sexos separados, ou seja, tem um indivíduo que é macho e tem um indivíduo que é fêmea, mas no reino animal, nós temos alguns animais que apresentam os dois sexos, tá? Que é o que a gente chama de seres hermafroditas. A minhoca, por exemplo, é um ser hermafrodita, tá? Ela tem os dois aparelhos reprodutores, tanto feminino como masculino. A tênia, que é um verme dos plateumintos, também tem os dois sexos, tem o aparelho reprodutor feminino e também o masculino, ok? Sim. Tranquilo por enquanto, gente? Alguma pergunta? Não vão guardando dúvidas, tá? Vão Prof. perguntando durante a aula. Tranquilo, prof. Eu só tenho uma dúvida, é que aqui... Não, deixa pra lá. Pode perguntar, Micaela, não É guarda que na dúvida, não. apostila eu não achei a parte que fala do sistema circulatório. Daí eu esqueci, é o aberto e fechado que tem? É porque é aberto e fechado, mas na apostila não tá falando, tá, Micaela? Foi eu que acrescentei É só pra aí. mim guardar mesmo. Isso, na apostila não tá Por que a falando. apostila não tá falando, prof? Aí, não Porque a veio apostila escrito não aí. acha que a gente ainda não tem capacidade de entender isso. Mas aí a gente vai ver durante, conforme vai passando, a gente vai estudar as características de cada filo, vai aparecer os sistemas aí de novo, tá? Mas o sistema circulatório, ele pode ser classificado em aberto ou fechado, ok? Ok. Vamos lá, vamos falar então um pouquinho agora da simetria, tá? O que é a simetria? É quando a gente pode dividir o corpo do animal em partes equivalentes, em partes relativamente iguais, a partir de eixos. A simetria, vocês trabalham ela em arte, né? Simetria, vocês trabalham ela em arte. Oi? E matemática também, verdade. Matemática também trabalha simetria. Então, assim, nós seres humanos, nós temos simetria bilateral. Ou seja, nós temos um único eixo de simetria. Então, a gente tem esse eixo aqui que é na vertical. Se a gente dividir... E às vezes nem é simétrico. É, mas é semelhante, né? Então, assim, ó, a sua mão direita, ela se encaixa na sua mão esquerda. Então, nós temos dois eixos de simetria, um eixo de simetria com dois lados iguais aí, praticamente iguais. Mas pode ser que alguns animais tenham mais de um eixo de simetria, como é o caso da estrela. A estrela do mar, ela tem vários eixos de simetria, né? O biscoito do mar também tem vários eixos de simetria, tá? O biscoito do mar? É. Ele é redondo? Ele é redondo. Tá ok? É tipo uma estrela, não é, prof? Eu nunca ouvi falar. O biscoito ou bolacha do mar, tá? Ele é igualzinho um biscoito mesmo. Ele é igualzinho uma bolacha. Eu já vi um. E os animais também, como é o caso das esponjas, elas podem ser assimétricas, tá? Não vai ter não consigo traçar nenhum eixo, nenhuma parte consegue ficar igual à outra. Então, nós temos aí 3 tipos de simetria que vai aparecer no reino animal. Nós temos a simetria
radial, que é quando tem vários eixos de simetria, como é o caso da estrela do mar. A simetria bilateral, que é quando tem um eixo só de simetria, como é o caso dos seres humanos. E os seres assimétricos, que não tem nenhum eixo de simetria, que é o caso das esponjas, ok? Eu achei que a esponja do mar era tipo Bob Esponja. Não. Mas elas são tipo uns você viu que o desenho do Bob Esponja, ele é Não, uma mentira, aí, né? Não faz sentido. Tem É uma esponja mesmo. Né? Daí tem um Bob Esponja e ele tem pai e mãe. Mas como assim? Ele tem o quê? Pai e mãe. Não, mas todos os animais têm pai e mãe. Eles têm os seus genitores. Tá? Ah, tá. Eu acho que o que o Flávio quis falar é que o Bob Esponja é uma esponja de lavar louça. Ele é uma esponja de lavar louça. Ele é uma mentira, né? Porque a nossa esponja do mar não tem nada a ver com aquela esponjinha de lavar louça. Na verdade, ela é sintética. Exatamente. Ó, então vamos lá. Agora, quanto os animais ainda eles podem ser invertebrados ou eles podem ser vertebrados. Então, a gente tem dois grupos aí para entender. Quanto aos animais, nós temos vários filos, tá? Então, nós temos os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nematódios, os moluscos, os anelídeos, os equinodermos, os artrópodes, os equinodermos e os vertebrados, que é os cordados. Isso na questão da evolução. Isso. Dentro desses vários filos que nós temos aqui no reino animal, a maioria deles é classificada como invertebrado, tá? E o último filo, que são os cordados, eles são classificados como vertebrados, tá? Então, o que é invertebrado? São aqueles que não têm vértebras, que não têm coluna vertebral, que não têm osso, tá? Então, esses são classificados como invertebrados. Oi? Quando não tem osso, o osso é substituído por cartilagem e... Isso. E um sistema muscular mais desenvolvido. Tá? Então, ó, dentro dos invertebrados, nós temos os poríferos, que são as esponjas. Nós temos os quinidários, que são as águas-vivas. Nós temos os plateumintos, que são os vermezinhos achatados. Nós temos os nematódios, que são os vermes cilíndricos. Nós temos os moluscos, como é o caso do polvo, caracol, caramujo. Nós temos os anelídeos, que são as minhocas. Nós temos os artrópodes, que são os insetos, os crustáceos e os aracnídeos. E os equinodermos, que são, por exemplo, a estrela do mar, o pepino do mar, tá? Esses todos são invertebrados. E aí, chegam os vertebrados, que já são aqueles que apresentam vértebras, tá? Quem são os vertebrados? 5 classes. Os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá? E todas essas 5 classes, elas estão dentro de um filo, que é o filo chamado Chordata, ok? Ok. Mesmo? Posso confiar? Sim. Você tá escutando? Você tá me escutando? Eu estou te ouvindo. Ah, tá. Eu achava que meu microfone tinha bugado. Não, eu estou te ouvindo perfeitamente. Tá ok? Uhum. Bom, vamos começar então a falar do primeiro filo do reino animal. Vamos falar então, primeiro filo que aparece aí como animal, que é um animalzinho meio sem graça, um animalzinho que não tem muitas características assim diferenciadas, mas já é um animal, tá? Então a gente vai falar agora dos poríferos. Esses poríferos. Esse é o primeiro. É isso, as esponjas. Esse é o primeiro filo do reino animal, ok? Esses poríferos. Eu acho interessante. Esses poríferos, eles são também conhecidos como espongiários, tá? Ou simplesmente esponjas, ok? Então, poríferos também podem ser chamados de espongiários ou só esponja, basta.
Esses animais, eles surgiram há mais ou menos 1 bilhão de anos, tá? E supõem que eles tenham se originado de seres que são unicelulares e heterotróficos que se agrupavam e formavam colônias, tá? Então, a gente tem essa característica aí, ok? Bom, Ok. nós não estamos falando das esponjas sintéticas, estamos falando das esponjas naturais, tá? E o que é interessante, é uma curiosidade. Antes da invenção da esponja sintética, as esponjas naturais, elas eram muito usadas pelas pessoas para tomar banho, na limpeza doméstica, para esfregar panela, copos, tá? Tudo isso aí era utilizado, essas esponjas naturais. Prof, Oi. elas não têm nenhum tipo de veneno, né? Não, elas não têm nenhuma célula que é tóxica, como é o caso Até dos hoje também quinidários. tem, Por isso tipo, do mar as esponjas do mar, mas é muito menos. Oi? O Até ouriço hoje do vende as esponjas do mar, mas é muito menos. Tá, vamos continuar então, e qualquer dúvida vocês vão me Prof. falando aí. Oi. Os ouriços do mar é qual? Equinodermos, Hum. tá? A esponja natural, tá? Ela tem um esqueleto macio em algumas espécies de animais do grupo dos poríferos, tá? E aí esse esqueleto, eles têm um emaranhado ali de fibras bem delicadas que a gente chama de espongina. Por isso que ela podia ser utilizada como esponja para banho antigamente, tá? Não estou falando da esponja vegetal, porque existe a esponja vegetal também, tá? Estou falando da esponja aquática. Mas, prof, ainda tem gente que usa ela ou não pode? Tem sim, pode usar. Vamos lá, então. Posso continuar? É que hoje em dia tem as Sim. sintéticas, daí tem gente que prefere as sintéticas. Isso. É muito mais prático, mais barato, enfim. Bom, vamos lá, então. Esses animais, eles não possuem tecidos definidos, tá? Então, eles não têm um tecido, uma organização tecidual como os outros animais ainda, tá? E também não apresenta nenhum órgão ou sistema. Isso é uma característica importante desses seres, tá? Eles não têm tecidos, não têm órgãos e não têm sistemas, ok? Outra coisa, são exclusivamente aquáticos, tá? E a maioria deles são de ambientes marinhos, mas existem algumas espécies que são de água doce. Oi? Pode falar. A gente vai fazer o resumo do módulo 52 e 53? Isso. Uhum. Tá. Tá? Nossa, essa esponja parece muito uma esponja sintética. E aí, eles vivem fixos aos substratos, tá? Então, eles vivem fixos a rochas ou estruturas que ficam submersas, como o caso de conchas, tá? E aí, lá, eles formam aquelas colônias de diferente coloração, tá? Que podem ser encontradas desde regiões mais rápidas nas praias até profundidade de mais de 6.000 metros. Por quê? Porque eles alimentam-se ali de restos orgânicos ou de micro-organismos que eles filtram da água, que vai entrando pelo seu corpo ali através dos poros. Por isso, poríferos, porque eles têm o corpo coberto por poros, tá? E eles servem de alimentos para algumas espécies, para algumas outras espécies de animais. Então, alguns moluscos se alimentam de poríferos, os ouriços do mar se alimentam de poríferos, as estrelas do mar se alimentam de poríferos, algumas tartarugas, alguns peixes. Então, todos esses animais, eles se alimentam também de poríferos, eles servem de alimento para os poríferos. Eles servem de alimentos também. Vamos falar um pouquinho, então, da organização do corpo desses poríferos, que é muito interessante, já que eles não têm nem tecido, nem órgão, nem sistema, tá? Então, o corpo do porífero, ele possui células, tá? Que apresentam uma certa divisão de trabalho, tá? Algumas dessas células são organizadas de tal maneira que elas vão formar pequenos orifícios na superfície do corpo desse animal, que a gente chama de poros, ok?
Então, em todo o corpo do animal, a gente vai ter os poros. E por isso que ele recebe o nome de poríferos. E o nome das células que se organizam para formar os poros é o porócito, ok? Então, os porócitos formam os poros no corpo deste animal. Aí, Prof, oi, onde a gente está, eu precisei ajudar minha irmã. eu estou falando da organização do corpo desses animais, Tá. tá? Estou falando aí da organização do corpo deles. Tem uma foto bem bonita na página 133. Tá ok? Uhum. Obrigada. Então, esses animais que têm o corpo todo coberto por poros, tem uma célula específica chamada porócito, que preenche todo o corpo dele e é por onde vai entrar a água, tá? Então, a água penetra no corpo desse animal através dos seus poros e ela alcança uma cavidade central, vocês veem aí nessa imagem, essa cavidade central é chamada de átrio. E também vocês veem que a parede desse corpo é revestida por células que que elas são bem achatadinhas e formam a epiderme, tá? E dentro desse corpo, vocês veem aí que vocês têm umas células ciliadas. Essa célula ciliada é chamada de coanócitos. Esses cílios, tá? Possuem um flagelo aí, na verdade não é os cílios, é um flagelo. Então ele possui esse flagelo e esse flagelo ele promove um fluxo contínuo de água dentro do átrio e permite que o animal faça a captura dos seus alimentos. Então ele retira daí da água os restos orgânicos, os micro-organismos que são capturados com o batimento desses flagelos dos coanócitos. E aí eles vão digerir esses micro-organismos e depois todas essas excretas saem por um orifício aí em cima, que é o que a gente chama de ósculo, tá? Então, essa aberturinha que nós temos aí em cima, que vocês veem aí em cima, é o ósculo. Então, qual que é o tipo de nutrição desses animais? Eles são filtradores. Esses animais, eles são filtradores. Eles são capazes de filtrar a água, retirar as partículas da água num processo de filtração. E o que é legal é que esses animais, eles fazem a digestão intracelular. Por que intracelular? Porque esses animais ainda não têm um sistema digestório, ou seja, eles não têm nenhum sistema ainda. Então precisam fazer esse processo de digestão ainda de maneira intracelular, ok? Tranquilo por enquanto? Sim. Tá. E aí, vamos lá. Reprodução desses poríferos. Eles podem se reproduzir de duas maneiras. Olha aí na página 134. Primeira imagem. A primeira imagem vocês têm aí, brotamento. O que é isso? Vocês têm um indivíduo adulto, tá? Esse indivíduo adulto, ele desenvolve um broto na sua estrutura. Esse broto se desprende, fixa-se no chão e origina uma nova esponja. Igualzinho à esponja mãe, sem nenhuma diferença. Então, não tem variabilidade genética. Já a reprodução sexuada, que é a imagem B, o que acontece? Ó, vocês têm duas esponjas, uma esponja fêmea e uma esponja macho, tá? A esponja macho libera os espermatozoides na água, que nada até a esponja fêmea, e ocorre a fecundação dentro da esponja fêmea. E aí, ela vai formar uma larva. Essa larva, ela vai ser liberada na água, tá? Vai se desenvolver, vai se fixar no substrato e vai dar origem a um novo indivíduo, de maneira sexuada, com variabilidade genética, com fecundação externa, mas o desenvolvimento é indireto, porque tem a produção de larva. Beleza? Tranquilo? Muito interessante, não é, professor? Muito interessante, muito interessante. E aí, traz para vocês aí uma parte que fala da importância biológica.
Quando a gente fala em importância biológica, vocês pensam em simbiose, tá? Porque eles servem aí de alimento para vários tipos de animais da comunidade aquática, tá? Eles formam os recifes, que permite que uma grande variedade de animais viva naqueles lugares. E aí eles têm uma grande influência na manutenção da vida marinha ou da vida do ambiente do ciclo que eles vivem, tá? Por quê? Porque eles servem de alimento, servem de abrigo e servem de proteção para vários outros animais. Inclusive, existem alguns moluscos que vivem dentro das esponjas, tá? Eles vivem dentro das esponjas, é muito legal. A interação que esses animais têm com o meio ambiente. Beleza? Tranquilinho? Sim. Posso confiar? Liga a câmera aqui. Sim, Sim, prof. prof. Tá. Então, vocês vão fazer para mim agora, tá? O módulo 52, que é características gerais dos animais. E vocês vão fazer para mim o módulo 53, que fala dos poríferos. Ok? Vocês vão postar para mim lá no Que Mágico, bonitinho, esses 2 módulos. E os resuminhos da aula de hoje. Não precisa postar tudo agora. Prof, Não vai dar tempo de vocês postarem tudo agora. 140 e 100 e... Prof, eu já fiz o resumo enquanto você explicava. Ok. É a página da página 140 até a página até a página 144. 44? Até a página Consegui 144. fazer do módulo 52. Ok. Então, assim, vocês têm um Tá. resumo, vocês podem me postar até na próxima aula. O que é importante vocês postarem hoje para mim as atividades, ok? Tá. Tá bom? Pode postar Ok, até que horas? Dúvidas, perguntas?